Meu nome é Leonardo Albino, tenho 23 anos, fiquei 7 anos no GDV, me formei aqui e hoje estou fazendo economia na USP. Eu acho que muitas das memórias que eu tenho, assim, na minha memória gravado, são não só os jogos do futsal que eu tive com o meu time, mas também muito a ida, a volta desses jogos, né? Tipo, a gente na van, a gente brincando, principalmente a galera na classe sempre se divertindo. Então, tipo, era um momento muito bom, assim. Quando eu lembro do GDV, eu lembro dos meus amigos, eu lembro de ser leve, de estar feliz e de estar aprendendo e não ter muito o que se preocupar ali. Eu sempre fui um cara que eu falei, assim, pra muita gente que acho que tem um ponto muito importante em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, que é pessoas. Eu acho que esse foi o ponto, pra mim, do GDV, e é um negócio que eu sempre falo pra todo mundo, que aqui eu aprendi a lidar com pessoas e as pessoas me ensinaram a lidar com pessoas, né? Então, os professores que eu tive eram, de fato, mais do que professores, né? Eram meus amigos, eles me tratavam como igual, eles me ajudavam a melhorar. É uma fase complicada, ser adolescente, e eu acho que ter essa rede de apoio, ter essas pessoas foi muito importante para eu aprender a lidar com pessoa e, tipo, ser a pessoa que eu sou hoje. No segundo ano, eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a gostar de estudar, até porque estava chegando no vestibular. E teve um desses professores que era o Osimar, e não só o Osimar, mas toda a rede, todos os professores de matemática, eles me incentivavam muito, e não à toa eu entrei em economia, porque um dos meus fortes era matemática, e eles não só me incentivavam, o Osimar me emprestava livro, ele falava comigo, ele deixava eu fazer exercício na lousa, porque eu tinha visto a aula que ele ia dar antes. Então, enfim, me incentivaram muito a gostar. Não era amassante, era leve e era legal estudar. Eu acho que, principalmente, acho que foi no começo. Quando eu cheguei no colégio, cheguei em 2010, e eu fazia o integral também. E o integral era muito sobre você ficar tarde, porque seus pais estão trabalhando. E então você passa o dia dentro do colégio, né, com os professores. Então, principalmente eu que era novo no colégio, foi muito importante para mim ter o integral por conta dos professores e por conta do apoio que eu tinha lá. Então, o Renan, que hoje está aqui como educador físico, na época ele era basicamente, né, o nosso professor lá, e pô, eu aprendi um monte de coisa de esporte com ele, tipo, a gente se conectou muito e ele me ajudou muito ali a, principalmente, melhorar um negócio que eu sou muito ruim, que é controlar minhas emoções. Então ele me ensinou muito a ser assim, ser mais leve com as pessoas. Eu trouxe aqui algumas medalhas que foram bem importantes para mim naquela época. Eu guardo todas ainda numa caixa, porque eu nunca vou jogar fora. Foram momentos muito bons na minha vida e não à toa, sempre que eu vejo meus amigos, sempre vai chegar um momento que a gente vai falar da época do GDV, que a gente vai falar da época de quando a gente ia pro treino, de quando a gente estava junto, de quando a gente ia pra jogo, a gente ganhava, a gente perdia, a gente lembra de tudo e a gente leva isso, por mais que seja um tempo distante, é o tempo que mais marca, assim, na nossa memória, é o que a gente mais fala, com certeza, de todos. Nada foi como o GDV. Nenhuma experiência que eu tive jogando esporte depois foi como era aqui. O que eu tive aqui foi, tipo assim, além das minhas expectativas quando eu entrei. Eu sempre gostei de futebol, mas foi aqui que eu aprendi a amar o esporte de verdade. E não só amar o esporte, mas amar as pessoas. Tipo, o meu professor, o Ricardo, era fora da curva, sempre acolheu a gente e também ajudou muita gente a se desenvolver não só como atletas, mas como pessoas. Ele me deu muita dura na minha vida, tomei muito chá de banco, só para ele, de fato, me ensinar coisas que eu precisava aprender, que era ter paciência, respeitar os seus próprios limites, entender que você nem sempre vai fazer tudo que você consegue na hora que você consegue, mas de fato ele fazia a gente se sentir orgulhoso do que a gente conseguia depois e sempre botava a gente pra cima, motivava. Então acho que chegar aqui onde eu cheguei hoje no trabalho vem muito da época do colégio, principalmente da época de todo o esporte, todos os professores que me ensinavam a ser melhor e como ser melhor de uma forma saudável.